Paz do Senhor, graças a Deus, nós estamos mais uma vez aqui no canal do Pastor Edivaldo, dando início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E nesta oportunidade nós estaremos estudando a lição de adultos, a lição de número 10, que tem por título o processo da salvação. Lembrando que esta lição ela faz parte do quarto trimestre, que tem por tema geral a obra da salvação. E é de suma importância a análise desse assunto, o processo da salvação, que ele vai determinar de forma clara e precisa os atos da divindade que decorreram da divindade, para que através deles nós pudéssemos ter a salvação de Deus no seu sentido pleno, no seu sentido maravilhoso, tá? Muito interessante que nesta lição vão ser abordados 3 aspectos da salvação dentro desse processo aspectual, que é a justificação, a regeneração e a santificação. O comentarista da lição, ele pontua da seguinte forma os objetivos gerais desta lição, dizendo que que o professor, militando nesta lição, ele deve mostrar a natureza da justificação divina, destacar a justificação divina, explicar a regeneração pelo Espírito e compreender que somos santificados em Cristo. Se você perceber, ele está apresentando aqui, além da doutrina, alguns aspectos bem práticos desta ação da salvação. O texto áureo ele está inserido em um dos diálogos de Jesus, e que ele teve com o Nicodemos, aonde ele apresenta a Nicodemos, para que a pessoa venha a ter a salvação ou a vida eterna, era necessário que viesse a nascer de novo. Tá, então vamos pensar um pouco dentro desses aspectos aqui do processo da salvação. Nós precisamos entender que não estamos falando aqui de 3 atos distintos, mas o que nós estamos falando aqui são aspectos da salvação, daquilo que acontece na pessoa quando ela aceita Jesus com o seu Salvador. Então, basicamente aqui descreve uma ordem lógica e não uma ordem cronológica. Então, esses 3 atos e os demais que já foram analisados, como arrependimento, conversão, tá? Eles são simultâneos quando a pessoa ela aceita. Então, o processo aqui são aspectos ou expressões simultâneas da salvação, tá? Então, está sendo abordado aqui pelo menos 3 importantíssimas doutrinas ou 3 elementos que faz parte da soteriologia, para entendermos como então ocorre a salvação. Para que nós venhamos entender bem a aplicação desses termos na vida da pessoa, é necessário que a gente tenha uma visão também correta do que a Bíblia ela ensina acerca da condição da humanidade. A Bíblia diz que a humanidade ela está caída. Lá em Gálatas capítulo 3, versículos 22, a Bíblia diz que as Escrituras, que é a palavra de Deus, que a Bíblia, encerrou tudo debaixo do pecado. E o Dr. Pentecostes, J.D. Pentecostes, ele diz que a doutrina da depravação
ela vem ensinar que o homem está em uma pior situação. E ele destaca aqui que há uma diferença entre ser o pior dos seres humanos e estar na pior situação possível. Tá? Então existem pessoas assim dentro da visão ética da sociedade hoje, que são pessoas boas e assim por diante, mas independentemente disto, a pessoa que não tem Jesus como o seu Senhor e Salvador, ela está em uma situação de dificuldade, em uma situação de condenação. É isso que a Bíblia ensina. Então, o pecado, ele coloca o homem nessa situação. E é muito interessante quando você analisa essa questão da situação da humanidade caída, ou estar na pior situação possível e imaginável. Nós temos que analisar pelo menos 3 enfoques, tá? Da condição do homem. Tá? Tem o pecado pessoal, que abrange os atos de cada um, a manifestação do exercício, da conduta, da vontade. É a qualificação que a Bíblia diz que todo homem é pecador. E a Bíblia diz que todos pecaram. Então, cada ser humano não converso, que não nasceu de novo, ele está nesta situação. E ele não tem o que fazer a não ser se ele for alcançado pela graça salvadora e se operar esses aspectos da salvação que nós estaremos analisando. Mas não obstante ser uma questão de pessoal de cada um, mas ela tem um aspecto mais abrangente ainda, que o pecado é uma questão da natureza da humanidade, é uma natureza pecaminosa. Ou seja, a Bíblia ela vai dizer que em Adão todos os seres humanos tornaram pecadores. E quando nasce uma pessoa, um ser humano, ele nasce nesta condição de pecador. Ou seja, ele tem uma natureza pecaminosa. Partindo disso, do seu estado pessoal, sua natureza pecaminosa, temos ainda, então a Bíblia diz que Deus encerra todos debaixo do pecado. Tá? Sobre a situação do pecado, lá em Gálatas capítulo 3 e versículo 22, que eu citei, só vou ler aqui para nós entendermos assim: mas as Escrituras encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa de Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Tá? Então, o que nós percebemos aqui, pessoas em atos de pecado, uma natureza pecaminosa, e a pessoa está no estado de pecado. Então, quando nós partimos para analisar os aspectos da salvação, partindo desse princípio, então nós vamos poder entender então a ideia que se tem desta lição, ou o processo da salvação. Tá? Então, por outro lado, nós temos também o desejo de Deus. O desejo de Deus, qual é? Está expresso no Evangelho de João, quando nós olhamos os versículos 12 e 13 do capítulo 1, vai dizer que Deus, ele concede-nos o direito de sermos filhos de Deus. E para ser filhos de Deus, tem que se nascer da vontade de Deus, ou tem que se nascer de Deus. Então, esta experiência, nascer da vontade de Deus, é que a pessoa vai receber a vida eterna, que é resultado do novo nascimento. Em consequência disso, a pessoa ela passa a estar em Cristo e aí ela é uma nova criatura. Então, você percebe que dentro desses versículos que eu acabei de ler, tem todos os aspectos, tanto da justificação, da regeneração e da santificação. E quando nós olhamos para a lição, de acordo com a proposta aqui, ele vai estar dizendo, o autor, que somos justificados por Deus. Então, a primeira ideia que se tem aqui
é que fora do homem não há nada que ele possa fazer para justificar-se diante de Deus. Ou seja, então a doutrina da justificação, do seu aspecto lógico, ela traz solução para o problema da humanidade que vivia ou que vive em pecado. E nós vamos perceber que a Bíblia apresenta alguns termos para poder definir o que é pecado e mostrar qual é a situação da humanidade ou da raça humana distante de Deus, que ele não tem condições de se aproximar de Deus. Nós temos uma palavrinha que significa pecado também, que chama transgressão, que significa pecado pessoal. Temos também a palavra iniquidade, que é, de um modo geral, é tudo aquilo que é totalmente errado. Temos a palavra erro, que é desprezo às normas estabelecidas. Temos também uma outra palavrinha que é perversidade. Perversidade é a exteriorização ou a manifestação da natureza pecaminosa íntima. Mal, com L aqui, que é tudo que se opõe à bondade e à santidade de Deus. Incredulidade é aquele tipo de pessoa que não tem respeito ou temor ou reverência a Deus. Desobediência, má vontade em deixar ser guiado pela verdade. Incredulidade, falta de confiança em Deus. Ilegalidade, os que abertamente se opõem à lei de Deus. Então, quando você pega esses breves significados dessas palavras, você vai perceber qual é a situação do ser humano, da raça humana, que, por natureza, ela é continuamente má. Assim, quando o próprio Deus, ele diz, por ocasião, quando ele vai destruir os antediluvianos, ele mostra isso. E depois, quando a família de Noé também sai da arca, Deus faz esta mesma afirmação, que o homem ele é mau desde a sua meninice, tá? Então, somente Deus então pode intervir dentro desse aspecto da justificação. Então nós temos aqui um caráter de aspecto jurídico. Inclusive, eu fiz uma pontuação aqui. O Dr. Pentecoste mesmo, ele coloca em um dos seus livros assim, que nenhum juiz tem o direito de absolver o culpado ou condenar o inocente. Para que a justiça seja exercida, o julgamento deve estar de acordo com este princípio. Ou seja, culpado é culpado, inocente é inocente. E lá em Deuteronômio, capítulo 25, em versículo 1, nós temos a seguinte expressão de Deus. Quando houver contenda entre alguns e vierem a juízo para que os julguem, ao justo justificarão e ao injusto condenarão. Então, quando nós pegamos o caráter de Deus, santo, reto, justo de Deus, e a Bíblia diz que Deus, ele reina, ele está cingido de poder, e o mundo foi firmado por ele e não pode ser abalado. E lá no Salmo 93, versículos de 1 e 2, vai dizer que o trono de Deus está firmado desde então, e ele é de eternidade, eternidade, e diz que as bases do trono de Deus, como Deus ele julga, que ele reina, é a justiça e o juízo. Salmo 99, versículo 4, também vai dizer o seguinte: também o poder do rei ama o juízo, tu firmas a equidade, faz juízo e justiça. E lá no Salmo 89, versículos 13 e 14, tem também esta mesma ideia, dizendo desse caráter justo de Deus. Tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão, e alta está a tua destra. Justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Ou seja,
se o princípio de Deus é o seguinte, o culpado deve ser condenado e o inocente deve ser justificado, ou deve ser liberto, ou ele deve não sofrer sanção nenhuma, tá? Não pode ser condenado o justo, tá? Então a ideia é a seguinte, o homem teria que ser condenado, porque o homem pecou contra Deus, e aí então é que entra a preciosidade, a grandiosidade desta doutrina da justificação, para que venhamos entender quais foram os meios que Deus estabeleceu. Primeiro, porque a justiça, em primeiro lugar, ela não muda a pessoa de condição. É com base nas evidências que ela faz a declaração, se a pessoa é justa, ou se ela é culpada, ou se ela é inocente. Mas quando então nós olhamos para a palavra de Deus, foi exatamente um dos atos que Deus ele estabelece em Cristo Jesus, tá? Ele precisava de forma legal, forense, entendeu? Judicialmente falando, executar a justiça sobre a raça humana perdida. E foi exatamente isso, então, o que ocorreu na morte expiatória de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, tá? É que ele sofre pelos nossos pecados, tá? Ele toma sobre si o castigo, a nossa culpa, e ao fazer isto, Deus, de forma justa, de forma reta, ele pune o pecado do homem. É por isso que João, capítulo 1 e versículo 29, o Batista, quando ele anuncia Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse tirar o pecado do mundo significa exatamente isso. É porque ele sofreu o castigo que estava imposto por lei sobre nós. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, a palavra, a justificação, ela tem esse caráter, ou esta aplicação, tá? Essa aplicação bíblica muito gloriosa e muito interessante, tá? Então, na justificação, quando a pessoa ela se arrepende dos seus pecados e pela fé aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, tá? Ele que é o não regenerado, o não nascido de novo, quando ele aceita Jesus, tá? Então é imputada a justiça de Cristo, aquilo que Cristo fez, aquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário. Então, a partir desse momento, a pessoa ela é declarada justa diante de Deus, porque alguém pagou, morreu em seu lugar. Morreu em seu lugar, tá? Então, esta é a ideia clara da justificação. Há um ensinamento muito interessante na vida de Abraão, que nós podemos até perceber. Mas antes disso, só temos que lembrar que Deus é quem justifica, tá? Nós temos um versículo lá em Romanos 3 e 26, que vai dizer assim: para demonstração da justiça neste tempo presente, para que seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, Deus é o justo e justificador daquele pecador arrependido que tem fé, e esta fé tem que ser na obra expiatória de Jesus, quando Jesus expiou o pecado da humanidade. Então, basicamente, na justificação, quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, e é uma questão pessoal, Jesus é o Salvador pessoal. Então, o problema do pecado daquela pessoa, tá, foi resolvido porque ele aceitou pela fé, e a justiça ela é imputada. Lá em Gênesis
15:16, nós temos essa palavrinha, só para a gente poder ter uma ideia do que ela vem a dizer. Gênesis 15:6 vai dizer assim: e creu no Senhor, falando de Abraão, e foi-lhe imputado isto por justiça. Tá? Creu ele no Senhor. Tá? A fé de Abraão incluía crença no Messias, que havia de vir. Abraão foi justificado por fé e não por obras. Deus não nos trata segundo merecemos. Ele creu na obra meritória e nem retribui segundo as nossas iniquidades. Então, quando a pessoa aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ocorre isso. Então é por isso que temos aqui a natureza da justificação, tá? Que cabe ressaltar aqui que a fé é um instrumento, mas o que tem por trás aqui são os atos de Deus como um juiz num tribunal que está julgando a causa do culpado e que mediante Cristo ele é justificado. Então é por isso que ele apresenta a necessidade da justificação e a impossibilidade da autojustificação, que nós tratamos já um pouco disso. Tá? Partindo agora para o segundo ponto, nós temos um outro elemento dentro desse processo, que é aspectual e que não é sequencial, tá? Que é a regeneração. Quando nós olhamos para esse termo doutrinal e com base aqui na lição, que ela vai destacar sobre a natureza da regeneração, necessidade e consequências. Natureza, necessidade e consequências. Tá? Então nós precisamos entender o que a Bíblia, o que Jesus ele quis ensinar com esse termo regeneração ou regenerados pelo Espírito. E é muito interessante também que, tanto como a justificação, a regeneração não tem participação nenhuma do homem, a não ser quando ele é convencido pelo Espírito Santo, ele crê nos méritos da graça de Deus e Deus realiza, tá, esse milagre glorioso que é a salvação. É por isso que Tito, capítulo 3, versículos 13 e 4, vai dizer basicamente o seguinte: mas quando apareceu a benignidade de Deus, a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito. Tá? Então a palavra regeneração, ela descreve esse aspecto que nós chamamos de o novo nascimento. E é por isso que no texto da leitura bíblica em classe, no versículo 7, Jesus ele é muito incisivo a Nicodemos, dizendo: necessário vos é nascer de novo. Não é discurso religioso, não é dogmas religiosos, nada disso. Tem que nascer de novo. E aí, esta palavra, ela vem do latim, o regeneração, e ela vai significar renascer, nascer de novo ou gerar outra vez. E quando nós olhamos para esse aspecto da doutrina da regeneração, dentro do processo ou da lógica da salvação, que é aspectual, nós vamos perceber que é uma concessão de Deus. Tá? Quando nós pegamos lá João 1:13, diz assim: os quais nasceram de Deus. E também 1 João 3:1 diz assim: grande amor nos tem concedido o Pai. É uma concessão divina aqui. E por outro lado, a ênfase é colocada no Pai. É nascido do Pai. 1 João
3:19. Então Deus é o autor do novo nascimento ou do plano da salvação. Ou seja, mas o Espírito Santo, ele é o agente que vai promover esse novo nascimento. Quando nós voltamos lá para o Evangelho de João, capítulo 3, nós vamos perceber exatamente isso. E o texto da lição também ele vai estar apontando. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito. Nascido do Espírito é Espírito. E esse nascimento foi de acordo com a virtude, o poder de Deus e a vontade de Deus. Deus quis que isto assim acontecesse e que fosse desta maneira. Então, o Espírito Santo, então, ele atua, ele age por ocasião do novo nascimento. Não se trata aqui, então, de geração de um novo corpo, de um corpo físico aqui. O que está se tratando aqui é de vida. É de vida. É por a prova disso que quando você pega o versículo número 16, 15, desse mesmo capítulo de João 3, assim, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E no final do versículo 16 diz assim, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Ou seja, então a vontade de Deus em que nós venhamos nascer, é por isso que usa lá em João, 1 João capítulo 3, versículo 9, a expressão nascido de Deus, que nós somos nascidos de Deus, ou seja, é a vida que Deus quer que nós tenhamos, que é denominada teologicamente, principalmente nos escritos de João, como vida eterna. Então, aquele que é nascido de Deus, por obra do Espírito Santo, tá? Conforme diz o versículo número 6 aqui, nascido do Espírito é Espírito. Então, ele passa a ter vida de Deus. Então, o Espírito Santo possui a mesma natureza do Pai e a mesma natureza do Filho. Quando nós estudamos a doutrina da Trindade, nós chegamos a esta conclusão. Então, aquele que é nascido do Espírito é gerado ou nascido da vida de Deus. Que é exatamente o que diz o versículo 15. Porque todo aquele que não crê, não pereça. Todo aquele que crê, não pereça, mas possua, receba a vida eterna. E para receber, ele precisa o quê? Da atuação do Espírito Santo, do versículo 6, que o gera. Uma geração pelo Espírito, e ele passa a ter vida. Então é muito interessante isso, e que nós precisamos tomar alguns cuidados para que nós possamos entender a preciosidade desta operação do Espírito Santo na nossa vida. Como que o Espírito Santo ele realiza, ele promove esse gerar outra vez. E nós vamos encontrar vários versículos na Bíblia que nos vai dar muito bem essa ideia. Por exemplo, lá em Efésios, capítulo 1 e capítulo 2 e versículo 1, ele vai dizer que o Senhor nos vivificou, ou nos deu vida novamente, de acordo com algumas traduções, tá? Então, uma das coisas que nós precisamos ter em mente, que a regeneração, assim como a conversão, ela tem um aspecto externo, que a pessoa ela vê mudança, que vê. É por isso que diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. É porque houve uma ação interna, houve uma ação no interior.
Porque se não houver, se não houver essa ação no interior, não tem a mudança, não tem conversão. Se converte quando é convencido que você é pecador, que precisa ser justificado, que precisa ser regenerado e que precisa... E o Espírito Santo é que nos convence disso, a Bíblia diz, né? Então, isso é muito interessante. Então, o que acontece? Então, existem alguns aspectos que o Espírito Santo, quando ele está operando ou gerando esta nova vida, ou a vida eterna, ou a vida de Deus em nós, essa é uma vida semelhante, né? Não é no sentido objetivo, nós vamos comentar assim um pouco mais para frente, mas eu vou pegar aqui alguns versículos para que a gente possa entender um pouco o que vem a ocorrer. Tá? Então, lá em João 3 e 7, Jesus ele disse que é necessário. Se não nascer, não tem vida. Então, há uma necessidade. E aí, como ocorre isso? Como que o Espírito vai fazer isso? Tá? Então, o agente é o Espírito, capítulo 3, versículo 6, diz assim: o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, nós temos agora uma nova modalidade de vida. Vocês se lembram que no primeiro aspecto da justificação é a questão dos pecados pessoais. O homem está no estado, na natureza caída. Tá? Então, na sua natureza caída, sua natureza carnal, ele não pode interagir com Deus. Então, ele precisa ter o quê? Uma nova vida. Então, basicamente, os versículos 13 do capítulo 1 de João vai dizer que os quais, aquele que nasce do Espírito, ele nasce da vontade de Deus, ou a vida que Deus quer compartilhar. E é isso, é Deus que quer compartilhar. Então não adianta nós entrarmos no mérito desta vida que o Deus nos oferece, nós recebemos pela graça e isso partiu da vontade e partiu do querer de Deus. Então, quando nós olhamos ainda lá para a primeira carta de Pedro, capítulo 1, dos versículos de 5 a 3, você pode anotar aí, depois de ler com certo cuidado, eu vou pontuar aqui só algumas coisas. Ele vai dizer assim, que sendo gerados de novo, para uma viva esperança para salvação. Então fomos gerados para uma viva esperança e gerados para a salvação. Tá? Então é por isso que Jesus é necessário nascer. Se não nascer, não tem salvação. E já em 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 23 a 24, também ele vai dizer o seguinte, a ideia: sendo gerados não de semente corruptível, mas da semente incorruptível. Ou seja, então quando a pessoa ela recebe Jesus, é por isso que os versículos aqui de João, ele vai dizer que é nascidos da água e do Espírito. Né? Nascido da água e do Espírito. Aonde vocês vão perceber que todo o trabalho de Deus, e geralmente a palavra aqui também ela está relacionada ao Logos, que é o próprio Cristo, que Jesus disse, se nós não estivermos nele, nós não temos vida em nós mesmos. Tá? Então é muito interessante isso, que o Espírito Santo é que promove esta vida e caracteriza em nós, que eles chamam que de natureza. Lá em 2 Pedro, capítulo 1 e versículos 3 e 4, ele vai dizer o seguinte: visto que com o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida. Ou seja, aquilo que nós precisamos para viver a vida eterna foi nos dado através de Cristo, pela vontade de Deus,
quando o Espírito Santo operou em nossas vidas. Dizendo, e continuando aqui, pelas quais nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que, por essas grandíssimas e preciosas promessas, de tudo aquilo que Ele nos deu, segundo a vida e a piedade, para que, por elas, fiqueis participantes da natureza divina. A forma do verbal aqui, que está colocada, é que hoje nós participamos, compartilhamos, temos uma natureza comum com Deus mediante Jesus Cristo. E é por isso que diz assim, havendo escapado da corrupção pela concupiscência que está no mundo. Tá? Ou seja, nós tínhamos uma natureza carnal caída, comprometida, e que nós não podíamos. Tínhamos nossos problemas pessoais, de pecado, que nós não podíamos nos aproximar de Deus, uma natureza íntima totalmente depravada, e agora, por obra do Espírito Santo, ocorreu o quê? A imputação ou a geração de uma nova vida pelo Espírito Santo. E aí agora somos o quê? Participantes da natureza divina, escapado da corrupção. Ou seja, nós temos condições hoje de viver uma vida livre, tá? Sobre o poder do Espírito Santo, daquelas condições em que vivíamos quando nós não tínhamos Jesus Cristo em nossas vidas. É por isso que então, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Paulo ele faz uma declaração fantástica. E a declaração basicamente é esta. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, por causa da operação do Espírito Santo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tá? Então, o que acontece? Na regeneração, resolve-se o problema da natureza carnal. E é por isso que lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, dizem, aquele que é nascido de novo, diz assim daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda também temos conhecido Cristo segundo a carne. Contudo, já não conhecemos deste modo. Então, nós temos uma nova dinâmica de vida. Aquele que estava em estado de pecado, na prática do pecado, foi justificado por Cristo, quando aceitou Jesus como seu Salvador. Quanto à sua natureza carnal, tá? Nós recebemos uma nova natureza, a natureza divina, uma natureza espiritual, que nós podemos agora então ter comunhão com Deus. Tá? Então, partindo desse princípio, então nós temos então agora o último ponto da lição, que é santificados em Cristo. Tá? Santificados em Cristo. Tá? Então, só para a gente ter o raciocínio lógico aqui, na justificação, Deus aplica a justiça mediante Cristo quanto ao problema pessoal do nosso pecado. Na regeneração, Deus, pela obra meritória de Jesus Cristo e pela ação do Espírito Santo, Ele nos regenera, nos faz nova criaturas. Por isso que lá em Romanos 8, 29, diz o seguinte, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que sejam o primogênito entre os muitos irmãos. Então nós temos a imagem de Cristo, a natureza de Cristo. 2 Coríntios 3,18, dizendo assim, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Tá? Isso é fantástico, isso é lindo, isso é muito grande. Então nós temos então a questão agora da santificação. É muito interessante que a lição, o comentarista, ele frisa, santificados, justificados por Deus, regenerados pelo Espírito Santo e agora santificados em Cristo. Santificados em Cristo. Então a ideia da santificação, vocês sabem que a salvação
ela também ela tem o tempo passado, o presente e o futuro, tá? Mas nós estamos analisando aqui o aspecto do processo quando a pessoa ela recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, tá? Então, o termo santificação, os irmãos já estão muito acostumados com ele e sabe que é a ideia de separação, tá? Separação. O homem distante de Deus estava no estado de pecado e ele não podia interagir com Deus. E aí o que acontece? Ele precisa. Você se lembra que eu falei? O pecado pessoal das pessoas, o estado, a natureza pecaminosa e o estado de pecado. O homem está em um estado. Deus encerrou tudo debaixo do pecado. Para o homem interagir com Deus, então ele precisa sair desse estado de pecado e estar no estado de santificação ou separado para Deus. E a salvação, ela tem esse aspecto também, de tirar o homem sob o pecado, sob a lei do pecado, sob o domínio do pecado, que a Bíblia ela é muito clara, ela trabalha muito com esta ideia. E agora o homem, ele está numa nova situação, numa nova posição. E essa posição, ela é descrita na Bíblia como estando em Cristo. Se alguém está em Cristo. Então ele foi tirado do mundo e foi separado para Deus. Lá em Colossenses nós temos uma expressão que eu acho muito linda e ela vai clarear muito bem esta ideia. Colossenses capítulo 1, se não me falha a memória, o versículo de número agora me falhou a memória, o versículo de número 3, que vai dizer o seguinte, 13, diz assim: e nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, ele nos tirou do estado debaixo do pecado que nós estávamos e aí nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que tem essa ideia que o que nós temos lá em Efésios, capítulo 1, melhor dizendo, que a Bíblia diz que o versículo 4, 3 e 4 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, então, Deus agora nos coloca diante dele por Cristo Jesus, nos santifica, nos separa, para que venhamos ser aquelas pessoas que Deus ele quer que sejamos, tá? Então a santificação dentro desse processo da salvação vai nos colocar nessa posição. Quando nós olhamos os escritos de Paulo, vou tomar pelo menos um aqui na primeira carta de Paulo escrita aos crentes que estavam em Corinto hoje, capítulo 1, versículos 1 a seguir. O apóstolo Paulo vai dizer assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, irmãos Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor. Tá? Então ele está falando aqui de santificação no aspecto posicional, tá? Então a ideia que nós precisamos ter em mente aqui é exatamente isso, que o processo da salvação, tá? Deus nos declara justo quanto aos nossos pecados pessoais, quanto à nossa natureza carnal, caída, depravada,
somos regenerados pelo Espírito Santo. E quanto ao estado que estava sob pecado, tá, em Cristo Jesus, tá, Deus nos tira de sobre a lei, o domínio do pecado, e nos coloca agora sob o domínio de Cristo. Estamos separados, estamos santificados em Cristo Jesus. Então, a ideia, o que nós vimos aqui nesta lição, são aspectos ou processos da salvação, aspectos da salvação que ocorrem tanto de forma objetiva e de forma subjetiva ou interna. Então, a justiça, em primeiro lugar, ela vai demonstrar a mudança de posição, que é acompanhada por mudança de condições. A justiça foi imputada, foi conferida em nós. Tá? E na regeneração nós nascemos, temos a vida de Deus agora, podemos viver a vida de Deus. E para isto, para viver esta vida de forma plena, nós somos separados em Cristo, para que em Cristo a vontade de Deus, as ações do Espírito Santo possa nos encher, nos capacitar e que venhamos a viver uma vida espiritual abundante. Então, os nossos problemas pessoais com o pecado foram resolvidos, a questão da nossa natureza carnal foi resolvida e, por último, também o nosso estado, a nossa condição de pecador, debaixo do jugo do pecado, foi resolvida pela santificação. Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.